Olá pessoal, aqui é o Dr. Cláudio. Vamos fazer um mini curso sobre desenvolvimento socioemocional. Por que é importante falar sobre desenvolvimento emocional? Porque nas fases do desenvolvimento, os marcos do desenvolvimento, os atrasos motores são fáceis de reconhecer. A criança não está sentando, a criança não engatinha, a criança não anda, isso é fácil. A criança não está falando lá mais na frente, né? A criança com 1 ano e meio não fala nada, está fácil de reconhecer. A criança começa a falar por em torno de 1 ano e 2 meses, 1 ano e 4 meses, 1 ano e meio. Com 2 anos a criança tem que ter 50, no mínimo 50 palavras. Então a linguagem é mais difícil, o motor é mais fácil. Agora, o desenvolvimento socioemocional, que vai implicar umas capacidades de interagir no mundo, porque toda interação que nós fazemos no mundo é uma interação de valor, se a gente gosta ou não gosta, através desses reforçadores dos comportamentos. A gente sabe que o comportamento é um estímulo que tem uma resposta, e essa resposta tem uma valência, uma consequência. Se essa consequência é boa, eu repito, eu tenho uma probabilidade maior de permanecer nesse comportamento. Agora, se a resposta tem um valor ruim, um valor afetivo negativo nesse sentido, uma valência negativa, a gente tende a não repetir esse comportamento. E aí isso se chama de punição, que aí vai levar a uma extinção daquele tipo de comportamento. Então, os comportamentos são mantidos pelos reforçadores. Quanto mais a gente é reforçado, mais a gente se comporta. Quanto menos reforçador, se é aversivo para a gente, ou punitivo, a gente diminui a frequência e incidência desses comportamentos. E tudo isso demanda uma questão de valoração, e isso é muito particular. Então, por exemplo, crianças que têm problemas de percepção sensorial vão ter valores completamente diferentes dos valores que habitualmente a gente pode imaginar. Tem crianças que tomam um gole de suco, um delicioso suco de laranja-lima, que para ele é completamente aversivo. Ou ele tem uma sensação tátil muito exacerbada, e então aquele bichinho de pelúcia que naturalmente, aquele lençolzinho que ia ser gostoso para a maioria, para ele tem uma valência diferente. Então a gente vai se constituindo ao longo dos comportamentos através dessas percepções que são corpóreas primeiro e das relações que a gente tem com o ambiente. Então a gente precisa entender que existe o menino, a criança, e existe o mundo, e existe como eu percebo o mundo, e como eu percebo o mundo é uma fenomenologia muito particular de cada criança. Por isso que é importante entender essa valência de como a criança percebe o mundo. Isso tem a ver com a integração da sensorialidade e tem a ver com o corpinho dele, como ele reage, o temperamento dele, que é uma coisa biológica. Ninguém escolhe temperamento. Temperamento é como a sua célula vai deflagrar. Isso é geneticamente determinado e ambientalmente determinado e intraútero de como você responde aos estímulos sonoros, de como você responde aos estímulos visuais. Então, quando o bebezinho nasce, recém-nascido, uma coisa importante que ele precisa ter para dormir bem é proteger o sono. Proteger o sono do barulho, proteger o sono da luz. Então, ele precisa se acostumar com a luz facilmente. E ele precisa se adaptar aos barulhos e desencanar daqueles barulhos. A gente chama disso de habituação. Então, se eu faço um barulho, um estímulo constante, a gente se habitua a ele. Tem crianças que têm mais dificuldade de se habituar. E ela vai responder àqueles estímulos. Então, vai sempre ser reativa. Tem criança que se habitua pouco no ouvido e se habitua facilmente com a luz. Então, mesmo com os olhos fechados, se eu acender uma luz, o bebê se incomoda. Se eu fizer isso repetidas vezes, depois de 3 segundos, fizer de novo, depois eu fizer de novo, ele acaba se habituando. E aí ele vai conseguir ter ou permanecer no carrinho dele, na sala, com as pessoas conversando, e mesmo assim ele vai conseguir ter um sono adequado. Então, aquele bebê que acorda muito fácil, ou que
se incomoda muito com a luz ou tem alguma alteração ou uma modulação tátil exacerbada, ela vai ter mais dificuldade de se adaptar ao meio. Então é por aí que a gente começa a entender a nossa jornada sensorial, e é mais do que sensorial, é sensório emocional. Sensório emocional de interação no mundo das coisas, mas principalmente no mundo das pessoas. Vamos para a segunda aula.